pessoal, bom dia. Bom, vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre a trigonometria na meia volta, tá? Que é uma introdução, é um upgrade na trigonometria do triângulo retângulo que vimos na última aula. E aí é uma introdução à trigonometria do ciclo trigonométrico, que é algo que a gente vai ver mais tarde. E depois, né, além disso, nós vamos ver o comprimento de uma circunferência. Mas antes de iniciarmos o conteúdo propriamente da aula de hoje, eu irei corrigir com vocês, tá? A atividade da última aula, que falava sobre seno, cosseno e tangente de ângulos em triângulos retângulos, tá? Aqui nós temos as fórmulas. As fórmulas que nós utilizamos para calcular são essas. O seno é o cateto oposto, tá? O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, dado aqui. Nesse triângulo aqui é o B e o A, a letra não importa em si, é importante a gente decorar essa regra, porque a letra ela pode mudar, tá? Um exercício pode colocar a hipotenusa com a letra C, por exemplo, então a gente não pode confiar na letra, a gente tem que confiar na regra, tá? Que é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, isso é o seno. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, nesse caso é o C sobre A, tá? E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ao lado eu coloquei aqui aquela tabelinha básica, tá? De seno, cosseno e tangente dos três ângulos fundamentais, 30, 45 e 60. Lembrando que a construção é bem simples, basta você fazer, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todo mundo por 2, passa a raiz quadrada no 2 e no 3, tá? Aí a tangente é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então tem uma musiquinha aí que vocês podem ver no YouTube e decorar essa música para que toda vez vocês lembrem como construir essa tabelinha, tá? Ela é bem simples de ser construída, ela não necessita de cálculo. Ela pode ser usada com cálculo, mas não necessita se você aprender essa regra do 1, 2, 3, tá bom? Essa regra não é uma regra fundamental, mas é uma regra que ajuda sempre a lembrar de como construir aí a tabela. Mas vamos para o exercício. A primeira questão é para a gente calcular o valor de x no triângulo retângulo, dado dessa maneira aqui. Então vamos lá. Para calcularmos o valor de x, ó, observe que nós temos o ângulo de 60 graus, nós temos o cateto que está oposto e a hipotenusa. Então, se é cateto oposto e hipotenusa, nós temos que usar o seno. Seno de 60 igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Vou resolver daqui a pouco. Essa aqui, ó, nós temos ó, o ângulo 45, o cateto que está do lado, adjacente, e a hipotenusa. Então, aqui é cosseno. Cosseno de 45 igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E nesse aqui nós temos esse ângulo, ó, cateto oposto e cateto adjacente. Lembre-se que a hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus. Então aqui nós temos que utilizar a tangente. Ó. Tangente de 30 é o cateto oposto, que no caso é o x, sobre a hipotenusa 2 raiz de 3. Bom, eu montei todas aqui primeiro, só para a gente ver como é que é. E aí nós vamos usar esses valores aqui da tabela, tá? Seno de 60, cosseno de 45 e tangente de 30. Vai ser esses valores aqui. A gente vai substituir e calcular aí o resultado. Vamos lá. Seno de 60, raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 6, raiz de 3. Multiplicando cruzado, nós teremos 3x igual a 6 raiz de 9, tá? Porque raiz de 6 vezes raiz de 3, raiz de 9. Opa, aqui não é um 3, tá? Aqui é um 2. Então aqui é 2x. Resolvendo aqui a raiz quadrada, terá 6 vezes 3 e 6 vezes 6, 18. Passando 2 dividindo, então x é igual a 9. Alguma dúvida, pessoal?
Bom, a letra B é cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vocês podem olhar na tabelinha. Aí aqui eu vou repetir do outro lado. 3 raiz de 2 sobre x. Tá? Vamos multiplicar cruzado. Raiz de 2x é igual a 6 raiz de 2. Observe que aqui eu multipliquei raiz com raiz, tá? Aqui eu vou multiplicar número com número sem a raiz, porque a raiz não tem para fazer aqui. A gente passa o raiz de 2 dividindo. Então, 6 raiz de 2 sobre raiz de 2. Eu posso cortar o raiz de 2 com raiz de 2. Portanto, x nessa questão vale 6. Por fim, tangente de 30. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 2 raiz de 3, tá? Multiplicamos cruzado, 3x igual a 2 raiz de 9. Então, 3x é igual a 2 vezes 3, né? Porque raiz de 9 é 3. Então, 3x é igual a 6. Passamos o 3 dividindo, então x é igual a 2. Porque 6 dividido por 3, 2. Então, a parte da trigonometria, gente, é essa aqui, tá? Isso aqui é a trigonometria. Essa resolução aqui é a resolução de equação que nós estudamos desde o primeiro bimestre. Na verdade, é um conteúdo que nós estudamos desde sempre, né? Desde talvez do 7º ano, do 6º ano. Como eu não dou aula para essas séries iniciais, eu não sei onde começa as equações em si, mas a gente começa bem cedo a resolver as equações. Então, essa parte aqui é a parte de equação, é a parte de cálculo, tá? Que a gente, né? Por mais que sou extremo, a gente deveria saber sempre fazer isso, porque há muito tempo a gente já faz esse cálculo. A gente já deveria saber fazer esse cálculo aqui tranquilo. Então, a parte trigonométrica é essa aqui e essa aqui, que é usar o seno, cosseno e tangente. Bom, vamos fazer a próxima questão. Um controlador de tráfego aéreo está numa torre de comando. Oi. Como que eu sei que é seno, cosseno ou tangente? Sendo que os três têm, tipo, ângulo de 30, ângulo de 45. Aqui, Pela fórmula do triângulo? É aqui, ó. São essas 3 afirmações aqui que tem que seguir, ó. Então, a primeira coisa que tu vai ver é o ângulo. Olhou o ângulo, tu olha quem que é o oposto, quem que é o adjacente, quem é a hipotenusa. Então, é isso aqui que você tem que seguir, ó. Olhou para o ângulo, o x aqui, ó. Ele é o cateto oposto ou cateto adjacente? Oposto, ó. Esse aqui é a hipotenusa. Então, eu tenho oposto e hipotenusa. Oposto e hipotenusa. Então, é seno. Se tu usar o adjacente, tu vai errar, porque tu não tem o cateto adjacente. Tu tem o oposto. Tá? Aqui, primeira coisa, olha para o ângulo. Tu tem o cateto oposto? Não. Eu tenho o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, cosseno. Vamos lá para a próxima questão. Olhou para o ângulo. Tem cateto oposto? Tenho. Tem hipotenusa? Não. Eu tenho o cateto oposto ou adjacente. Então, tangente. Então, é isso que tu tem que seguir. Ó, essa questão aqui. Um controlador de tráfego aéreo numa torre de comando a 30 metros de altura em relação ao solo e observa a aproximação de um avião sobre um ângulo de 30 graus com a horizontal. Calcule a distância do controlador do avião, sabendo que a altitude do avião nesse momento era de 880 metros, tá? Então, se a altura é 880 metros, aqui tem 30 metros, então essa parte aqui é 850, tá? Só para a gente denotar aqui, ó. Ele quer saber essa distância aqui, ó, que seria a hipotenusa, tá? Então, olha só. Olhou para o ângulo, aí você montou aqui o que a questão pediu, né? Quantos metros ele tem aqui de altura. Então, daqui para cá ele tem 850, com mais 30, 880, tá? Mas agora, montei o triângulo. Olhou para o ângulo, viu, ó, cateto, o oposto, ó. E tu quer hipotenusa nesse caso. O oposto de hipotenusa, seno. É só isso aí. Agora é só fazer o cálculo. Então, seno de 30
cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí, se você não lembra seno de 30, você olha aqui, ó, seno de 30, ó, seno de 30, meio. Então, aqui nós teremos meio igual a 850 D. Aí é só multiplicar cruzado. Então, a distância, 2 vezes 850, vai dar 1.700 metros. Pronto. Acabou a questão. Tá? Então, a questão ela não é assim, não é complexa. A parte da interpretação da questão é você colocar os valores aqui no triângulo. E a parte da trigonometria é você fazer isso aqui, ó. Você fez isso, pronto. Acabou a questão. Alguma dúvida? Não, tá de boa. Beleza. Vamos lá para essa questão aqui, ó. Essa outra questão aqui é interessante porque ela vai envolver dois ângulos diferentes para a gente fazer ela. Então veja só. Para calcular a altura de uma torre, né? Isso aqui, ó. Essa altura aqui que eu vou chamar de H. Por enquanto a gente não sabe quanto que é. Ele diz o seguinte. Utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo a uma distância da torre e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de 60 graus. Então, ele veio aqui e calculou aqui de 60 graus. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre, ou seja, daqui para cá, ó, ele se locomoveu 4 metros para perto da torre. A seguir, o aparelho foi deslocado e tal, com a direção da torre, e foi obtido o valor desse ângulo aqui. Mas ele não fala o valor do ângulo, ele diz que a tangente desse ângulo é 3 raiz de 3, tá? Então, aqui nós vamos chamar esse valorzinho aqui que a gente não sabe, nós vamos chamar de X, tá? Porque eu não sei, eu vou chamar de X aqui. O X, ele não é um valor propriamente dito que a gente quer encontrar, mas vai ser necessário encontrar o X para depois encontrar o H. Por quê? Porque, olha só, a hipotenusa a gente não tem, tá? Mas a gente tem aqui que deslocou 4 metros para frente. Então, isso aqui vai ajudar a gente, já que as hipotenusas, que seriam esse daqui e esse aqui, não tem nenhuma informação sobre elas. Então, o que a gente vai acontecer aqui? Ó? Tá vendo? Definiu-se o ângulo, então vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó. Então, é a tangente. E observa que ele já dá a dica para a gente de utilizar a tangente aqui. Então, fica aí esse detalhe importante, tá? A gente tem dois ângulos, a gente tem um ângulo alfa e um ângulo beta, tá? Então, nós vamos começar pelo ângulo alfa aqui, só para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó, tangente de alfa, que no caso aqui é a tangente de 60 graus, tá? Ele é igual ao quê, ó? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora aqui tem um cuidado importante, ó. O cateto adjacente não é só o 4, tá? É o 4 e o x. Aí a gente escreve aqui 4 mais x. Por que 4 mais x? Porque o triângulo retângulo é esse aqui, ó. Tá? Esquece essa parte do meio por enquanto se analisa o alfa, tá? Esquece o beta aqui. Então o triângulo retângulo é tudo. Esse pedacinho aqui não é um triângulo retângulo, então se você colocar só o 4 aqui, você estaria errando, tá? Até porque se fosse só usar o 4, não precisaria do x e nem do ângulo beta, tá? Você calcularia direto o h se fosse assim, fácil assim, tá? Mas não é. Deixa eu separar aqui, ó. Vou separar aqui. E vamos lá. Aí, pro beta, a gente vai ter isso aqui, ó. Tangente de beta, tá? É igual ao quê? Cateto oposto, o H, sobre cateto adjacente, que é o X, tá? Agora aqui é só o X, porque começa aqui e termina aqui, ó. O triângulo, a base do triângulo. Então, nós temos isso aqui. O interessante daqui é o seguinte, ó. A tangente de 60, ó, na tabela, ó, tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, eu venho aqui e substituo, ó. Raiz de 3 igual a H sobre 4 mais X, tá?
nós queremos encontrar o valor de H. Então, vamos pegar aqui nessa outra questão aqui, ó. Quanto que vale a tangente de beta? Se vocês observarem aqui, ó, é 3 raiz de 3. Eu não sei o ângulo, mas eu sei o resultado. E aí nós vamos ter H sobre X, tá bom? A gente quer encontrar o valor de H, então o que eu vou fazer? A ideia aqui, ó, nós temos essas duas equações aqui, nós precisamos resolver ela. Não necessariamente nós precisamos encontrar o valor de X, tá? Mas qual vai ser, digamos assim, o procedimento que eu irei realizar para poder encontrar o valor do H. Primeiro, deixa eu pegar aqui, separar aqui, né, novamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui nessa segunda aqui, eu vou chamar isso aqui de equação 1, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Eu vou chamar isso aqui de equação 2, só para identificar de maneira mais bonitinha. Então, vou pegar aqui a equação 2. Vou isolar o x e vou substituir aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Da equação 2, nós teremos multiplicação cruzada, que o h é igual a 3x raiz de 3. Mas eu não quero isolar o h. Eu quero isolar a variável x. Então, vou passar o 3 e o raiz de 3 dividindo para o outro lado. Então, vai ficar x igual a h sobre 3 raiz de 3, tá? Passei o 3 raiz de 3 para o outro lado. Esse é o valor de x. Agora, a gente vai pegar esse valorzinho aqui e nós vamos substituir nesse x, tá? Então, de 2, ó, agora da equação 1, multiplicando cruzado, nós teremos que o h é igual a raiz de 3 que multiplica 4 mais x, né? 4 mais x, tá? Multiplicando cruzado. Então, o que eu vou fazer agora? No lugar do x, ó, eu vou substituir esse valorzinho feio aqui, ó. Então, h é raiz de 3 que multiplica 4 mais h sobre 3 raiz de 3. Agora a gente vai resolver essa conta. Parece difícil, mas não é. Ó. Primeiro a gente vai fazer a distributiva, tá bom? Quando a gente fizer a distributiva, vai ficar 3 raiz de 4, então vai ficar 4 raiz de 3. Não façam raiz de 12, tá? Porque quando você multiplica uma raiz por um número, fica o número vezes a raiz, mas se fosse duas raízes multiplicadas, aí você ficaria raiz de 12, tá? Mas não é raiz de 4 aqui, então fica assim. Mas raiz de 3 vezes h, então fica h raiz de 3 sobre 3 raiz de 3. Aí eu posso cortar o raiz de 3 com raiz de 3. Então, h vai ficar igual a 4 raiz de 3 mais h sobre 3. Para eu tirar a fração aqui, eu vou pegar e multiplicar todo mundo por 3. Ó. Quando eu multiplicar por 3, vai ficar aqui. Ó. Vou fazer aqui em cima. 3 vezes h, 3h. Deixa eu pegar isso aqui para não parecer um 4, né? Igual 4 vezes 3, 12. Então, fica 12 raiz de 3. E esse 3 vezes h, 3h sobre 3, vai ficar somente o h. Passando para esse lado, fica 3h menos h igual a 12 raiz de 3. 3h menos h fica 2h igual a 12 raiz de 3. Passando 2 dividindo, teremos então 12 dividido para 2, 6 raiz de 3, tá? Então a resposta é que a altura é 6 raiz de 3. Primeiro nós usamos trigonometria, usando tangente, e depois nós resolvemos a equação 2 e a equação 1 para encontrar o valor de h. Percebam que eu nem usei, nem calculei, na verdade, o valor de x, tá? Se eu quisesse calcular o valor de x aqui, eu venho aqui e substituo o h aqui, ó. Fica igual a 6 raiz de 3 sobre 3 raiz de 3. Corta-se o raiz de 3. 6 dividido para 3, 2. Então, x valeria 2 metros, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos para a última questão aqui. Vamos fazer a última questão para a gente poder iniciar, então,
aula de hoje, tá? Eu já coloquei aqui o desenho que aparece na resposta, porque aqui já vai ficar com todas as medidas que eu preciso explicar para vocês daqui, tá? Então, a questão é a seguinte. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo de 30 centímetros são soldados entre si, colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre o cano soldado e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura a seguir. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês, tá? Se vocês não entenderam, essa figura mostra um corte de um cano, tá? Esse círculo maior é um cano, e esses 3 círculos menores são 3 canos dentro desse cano maior. É como se você está passando 3 canos dentro de um cano, para que esses canos não fiquem soltos aí, aleatórios, tá? Então eles ficam aí dentro. Semelhante ao que acontece, por exemplo, com a fiação de internet, aquele cabinho azul que você compra. Se você cortar aquele cabinho azul, você vai perceber que tem um monte de fio lá dentro. Então ele tem um cano maior, né, entre aspas, tá? Um cabo aí maior, grosso, e lá dentro vai ter vários canos, vários cabinhos, tá? Então basicamente isso que a questão diz pra gente. Só que aqui ele diz que existe alguns espaçamentos aqui necessários. É dito pra gente que o raio, tá, desses canos é de 30 centímetros, tá? Olha só, 30, ó, observe, ó, 30, todo mundo tem 30 centímetros aqui de raio, tá bom? Então daqui para cá é 30, daqui para cá é 30, daqui para cá é 30. E ele fala que o espaçador mede 10 centímetros. Ó. Cada espaçador desse aqui, ó, mede 10 centímetros. E aí ele quer que a gente encontre o valor do raio maior, que é o raio obtido aqui do cano maior. E ele diz para a gente utilizar 1,7 como aproximação de raiz de 3, tá? Se vocês observarem, se a gente ligar todos os centros aqui, ó, nós vamos formar um triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero que é formado aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, fora do desenho, tá? Esse triângulo equilátero, ele tem uma característica interessante, ó. Todos os lados valem 60 centímetros, ó. Isso porque a metade do lado é o raio, ó, o raio menor de 30 centímetros. E aí nós vamos ter que, nesse caso aqui, num triângulo equilátero, os ângulos internos valem 60 graus. Aí observe que ele vai pegar essa parte do meio aqui, ó, essa parte aqui, para poder usar o raio. Daqui até aqui é o raio do objeto. Então, ele diminuiu aqui e usou esse lado aqui, ó, para formar esse novo triângulo. Esse lado aqui usou o centro para formar um novo triângulo, tá? Cujo ângulo interno aqui vai medir aqui. Opa, deixa eu fazer aqui. Aí ele vai desenhar um triângulo um triângulo retângulo, tá? Aqui. E aí, como isso aqui vai ser uma bissetriz, ó, aqui vai ser 30 graus, aqui é o ângulo de 90 graus e aqui é o ângulo de 60 graus. A gente vai ter um triângulo retângulo aqui, tá? E é a partir dessa construção desse triângulo retângulo que a gente vai obter essa resposta aqui, que é o raio do cano maior de 74 centímetros. Veja o seguinte, o raio do triângulo maior tem que ser maior do que 30 centímetros para poder comportar cada cano desse. Então tem que ser maior do que 60 para comportar 2 canos seguidos, tá? Então como que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar esse triângulo pequeno e nós vamos usar... A gente pode usar o seno de 60 ou o cosseno de 30. Para quê? Porque se nós identificarmos aqui, ó, nesse desenho aqui, eu vou colocar novamente esse desenho aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, com ele limpo, né? Sem essa bagunceira que eu fiz, para vocês verem as medidas que nós vamos utilizar. Se eu usar o cosseno de 30, ó, deixa eu colocar aqui. Cosseno de 60 graus, de 30. Vamos usar o de 30 aqui, que esse daqui vai ficar melhorzinho de ver, aqui embaixo. Nós usarmos o cosseno de 30. Cosseno de 30, ó, é o cateto adjacente, ó, de A até P. Tá bom? De A até P, esse lado aqui, que é o raio, tá? 30 centímetros, sobre a hipotenusa, que é esse lado aqui, ó, de A até O.
que a gente não sabe quanto que vale. Tá bom? Nós sabemos quanto que vale o cosseno de 30. Cosseno de 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, tá? Não lembro, professor. Cosseno de 30. Igual ao lado AP. O lado AP aqui, ó, é 30 centímetros, é o raio. Dividido pela hipotenusa aqui, que seria o AO. Pronto. Agora é só multiplicar cruzado e encontrar o resultado, tá? Multiplicando cruzado, nós vamos ter que raiz de 3 AO aqui é igual a 60. Aí é só passar o raiz de 3 dividindo aí. Então, o AO ele vai ser igual a 60 sobre raiz de 3. E aí, como a gente já conversou, né? A gente nunca deixa a raiz embaixo, a gente vai fazer uma racionalização. Então, vai ficar 60 raiz de 3 sobre raiz de 9. 3 vezes 3 dá 9, então raiz de 9, 3. 60 dividido para 3, 20. Então, vai ficar 20 raiz de 3. Ó. Esse é o valor. Ó, esse é o valor do A até O. Esse valorzinho aqui, ó. Esse valor aqui nós sabemos que é 30 e esse pequeno aqui é 60, é 10. Portanto, ó, o raio, gente, é bem simples de calcular. Ó. Depois que a gente usou trigonometria, o raio ele vai ser igual aos 10 centímetros mais os 30 centímetros mais esse pedaço que faltava aqui, ó, que a gente acabou de calcular. 20 raiz de 3, tá? E aí é só resolver essa conta aqui, ó. 10 mais 20, 10 mais 30, 40. Mais o raiz de 3 é 1,7, tá? Multiplicando e somando esses valores, o resultado vai dar aproximadamente 74 centímetros de raio, tá? E aí nós chegamos ao final da continha. Essa aqui é a questão talvez mais complexa de nós analisarmos, por conta desses vários círculos que tem dentro de outro círculo maior. Alguma dúvida, pessoal? Professor, o senhor fez a conta exatamente sobre esse 30 e 60, porque ele é o que tem os números dados dentro dos ângulos? Sim, mas deixa eu explicar. Talvez não tenha ficado claro por que eu usei esse triângulo aí, né? Deixa eu novamente colocar aqui a imagem sem risco, né? Só para vocês verem o seguinte, ó. Gente, por que eu estou utilizando nessa questão? Por que eu fiz esse triângulo aqui? Por causa do seguinte, ó. O raio, pessoal, é do centro aqui até essa borda E aqui. Esse pedacinho pequeno nós sabemos, esse pedaço aqui a gente sabe que é 30. Se a gente pegar, ó, desse ponto aqui até aqui, ó, até aqui a borda da circunferência, a gente sabe que é 30 também. Mas tem esse pedacinho aqui, ó, do centro da circunferência até chegar na circunferência pequena, nós não sabemos. Mas aí, se você montar um triângulo aqui, ó, nós vamos encontrar um triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo. Em que esse ângulo aqui é 30, porque ele vai, já que o triângulo é equilátero, ó, todos os ângulos maiores aqui são 60 graus. Então, quando você cortar ele no meio aqui, vai ser 30. E aqui é 90 graus. Então, se eu tenho 30 e 90, dá 120. Para 180 falta 60, tá? Poderíamos usar o seno de 60 para resolver a questão. Eu usei o cosseno de 30, mas observem que, ó, seno de 60 e cosseno de 30 é a mesma coisa, tá? Por isso que, se nós usássemos o cosseno de 60, o resultado ia dar o mesmo, tá bom? Então, usando o seno de 30, a gente calculou não só o pedacinho, ó, nós calculamos o lado todo, ó, dessa borda A até o centro O. Aí a gente calculou o lado inteiro. Depois que a gente calcular o lado, a gente pode somar todo mundo. Ó. Foi o que eu fiz. Bom, agora a gente precisa começar a aula de hoje, tá? A gente precisa começar essa aula de hoje aqui. Nós vamos calcular os ângulos, tá? Trigonometria na meia volta. Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens.
Então, vamos lá. Coloquei aqui 3 imagens para vocês, para explicar para vocês como que funciona a trigonometria dentro de uma semicircunferência, tá? A gente chama de meia volta. E na circunferência, a gente vai perceber, como vocês já devem ter estudado aí nos anos anteriores, a gente estudou o plano cartesiano, certo? O plano cartesiano, ele tem a seguinte característica. Você tem um eixo X, você tem um eixo Y, e a partir dessas informações aqui, dado, por exemplo, um ponto P de XY, você marca aqui o valor X aqui no X e marca o valor Y aqui no eixo Y, e aí você liga esses pontos, tá? Liga esses dois valores. A ligação desses dois valores vai ser o que nós chamamos de ponto P. Então, na semicircunferência, a gente vai ter o seguinte, tanto na semicircunferência quanto na circunferência real total, tá? No círculo fechado, que a gente vai ver depois, tá bom? Ano que vem, se eu não me engano, vai ser quando a gente vai iniciar a circunferência inteira. A gente vai ter o quê? Nós teremos um ponto fixo, mas esse ponto tem que estar na circunferência, não pode ser fora da circunferência, não pode ser dentro da circunferência, tem que estar na circunferência, tá? Esse ponto na circunferência, ao invés de eu utilizar x e y para resolver ela, eu vou utilizar seno e cosseno. Então, cada ponto desse aqui, o x vai ser representado pelo cosseno e o y vai ser representado pelo seno, tá? Desse ângulo. Uma coisa importante, o raio dessa circunferência é igual a 1, tá? E isso aqui ser igual a 1, dos dois lados aqui, significa que a hipotenusa desse triângulo que vai aparecer aqui, ó, dado ponto, tá? A distância aqui, ó, você liga aqui, você vai ter um triângulo retângulo. Essa hipotenusa aqui vai ser sempre igual a 1. Isso é legal por quê? Porque se a hipotenusa é 1, vocês vão observar que na fórmula que nós temos tradicional do triângulo retângulo, a hipotenusa some. Então, o seno vai ser o cateto oposto. Ou seja, vou mostrar aqui para vocês. Esse valorzinho aqui, ó, o cateto oposto de alfa, é esse valorzinho aqui, ó. Tá? Esse valorzinho aqui vai ser o seno. Esse valor é justamente esse valor do lado aqui, tá? Por comparação. Analogamente, o cosseno não vai ter a hipotenusa. A hipotenusa vai ser riscada aqui porque ela é 1. Então, o cosseno vai ser o cateto adjacente. Por isso que o ponto P vai ser indicado dessa maneira aqui. Vou dar um exemplo aqui mais prático para vocês entenderem, tá? Vamos supor aqui o eixo X e vamos supor aqui o eixo Y, tá? Vamos ver se eu consigo fazer a meia volta aqui, ó. Então, o ângulo de meia volta tá mais ou menos aí. Digamos que eu tenho aqui o ângulo de 45 graus, tá? Esse ângulo. Então, esse ângulo de 45 graus, ele vai indicar pra gente, ó. Ele vai indicar pra gente aqui um triângulo, tá? Esse triângulo aí, ele vai ter as seguintes coordenadas, ó. Eixo X e eixo Y, tá bom? Esse valorzinho aqui, ó, é o cosseno de 45, tá? Esse valor daqui até aqui. E esse valor daqui para cá é o seno de 45, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse valorzinho é o seno de 45 graus. Por exemplo, nós sabemos da tabela que o seno e cosseno de 45, ó, ambos são raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, nós temos que esse valorzinho aqui é raiz de 2 sobre 2, ó, esse ponto, e esse valor aqui também é raiz de 2 sobre 2, porque, né, no caso, seno e cosseno de 45 possuem o mesmo valor para o seu ângulo, tá? Então, é isso aí. Bom, mas essa parte dos ângulos de 30, 45 e 60 não irão modificar, continuam iguais. Independentemente se é no triângulo retângulo, na meia volta ou se vai ser na circunferência inteira, que a gente vai ver depois, tá? Não importa aí, pois não vai mudar. O procedimento aqui é nós entendermos os ângulos maiores do que 90 graus, porque no triângulo retângulo a gente não vai encontrar facilmente ângulos maiores do que 90, tá? Então a gente sempre vai estar amarrado aí com ângulos
menores do que 90, tá? Só aí, ângulos maiores do que 90 indicarão que o triângulo não é retângulo, então a gente não vai ter. Por isso que a gente vai ter essa parte agora de ângulos suplementares. Ângulos suplementares são aqueles ângulos que quando a gente soma dá 180 graus, que a gente estudou no início do ano, tá? No primeiro caderno nosso. Então, vamos pensar no seguinte. Eu vou fazer exemplo aqui com um ângulo normal, tá? Então, vamos indicar da seguinte maneira. Ó, eixo X e eixo Y. Deixa eu fazer aqui no meio, né? Vamos supor que isso aqui é uma meia volta perfeita. Ficou quase bonitinho aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui seja o ângulo de 60 graus. Só para vocês verem aqui, tá? Aí, qual é o ângulo suplementar de 60? Tá? O ângulo que eu somo com 60 que dá 180. Vai ser obrigatoriamente o ângulo de 120, tá bom? O que esse teorema aqui vai falar para a gente, o que essa afirmação aqui fala para a gente é o seguinte. Se eu sei o seno ou cosseno de 60, tá, gente? Eu sei também o de 120, ó. É só eu fazer seno de 120 é igual ao seno de 60. Cosseno de 120 é menos seno cosseno de 60. Vocês vão entender agora. Então, vamos lá. Pro de 60, ó, eu vou fazer pontilhado aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ó. Pro de 60, seria esse ângulo aqui, né? Ele formaria esse triângulo retângulo aqui, ó. Pro de 120, ele vai formar o mesmo triângulo retângulo, só que contrário. Vou até fazer com uma outra cor. Vou modificar aqui a cor para a gente ver a diferença, né? Ó, de 120 seria esse aqui, ó. Esse triângulo retângulo. Observe que forma dois triângulos retângulos, na verdade, tá? Deixa eu tirar aqui o... Isso, ó. É esse triângulo retângulo ou esse de cima. Esses dois triângulos retângulos são o mesmo, tá? São iguais, só a posição que tá diferente. Da mesma forma esse aqui, ó. Mas vamos lá, sem mais delongas, deixa eu explicar para vocês como que funciona aqui. Olha só, gente. Esse valorzinho aqui, ó, daqui para cá, é o cosseno de 60 graus. Esse valorzinho que aparece desse lado aqui, ó, é o cosseno de 120 graus, tá? Mas vocês vão observar que, ó, o tamanho dele é o mesmo desse tamanho aqui, beleza. Só que aqui o que acontece tá vendo que tá do lado negativo do eixo X, ó? Ele tá do lado negativo do eixo X, essa parte aqui, ó, é negativa, e essa parte aqui é positiva. Então significa dizer que, significa não, é por isso que vai aparecer esse sinal de menos aqui, ó. O sinal de menos aparece aqui, porque o cosseno depois do eixo Y aqui, ele é negativo, então aparece aí o sinal de menos. Agora, para o seno, olha só, esse lado aqui, ó, esse lado aqui é o seno de 60. E esse lado aqui é o seno de 120. Então, vocês vão observar que esse lado aqui e esses dois lados são iguais a esse do meio, que é o seno normal. Ou seja, esses dois senos serão iguais. Então, vamos lá. Então, o que esse teorema aqui diz para a gente? Ele diz o seguinte, ó, que o seno de 120 graus ele é igual ao seno de 60. Mas, professor, está escrito 180 menos alfa. Isso, 180 menos 120, 60. E aí, se nós formos olhar aqui na tabelinha, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, eu posso dizer que o seno de 120 graus é a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, professor? Da mesma forma. O seno de 120 ele é igual ao cosseno de 60, porém, com o sinal negativo na frente. Ó. Quanto que vale o cosseno de 60? O cosseno de 60 é meio. Ó. O cosseno de 60 é meio. Ou seja... aqui vai ficar menos meio. Acabou. Tá? É isso que o teorema diz pra gente. E é isso que vocês vão fazer nos exercícios da página seguinte, da página 134, tá? Vocês vão calcular o seno e na verdade, na questão 1, vocês só vão encontrar qual que é o ângulo
E na questão 2, vocês vão encontrar o seno e o cosseno, tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, o seno ele ficou positivo e o cosseno ficou negativo, sendo que os dois estão para a esquerda. Então, mas lembra aqui que eu mostrei para você aqui no início, ó. O cosseno é quem? X, ó. E o seno é Y. Então, aqui, se você observar, ó, o Y é aqui em cima, então ele vai permanecer positivo. Entendeu? O Y é negativo para baixo. E o 120 está para cima, então não é negativo. A gente vai ver o seno negativo, mas o seno negativo a gente vai ver só ano que vem, que é quando for circunferência fechada, tá? Completa. Porque aí o seno vai ser negativo nos ângulos maiores do que 180, tá? E menores aqui do que 160. Essa parte de baixo aqui, os ângulos serão negativos. De para seno, né? Em compensação, o cosseno, ele é sempre positivo para a direita e negativo para a esquerda. Beleza. Deu para entender. Então, vamos lá. Então, aqui tem dois exemplos que vocês vão encontrar na apostila, tá? Ó, o seno de 150 é igual ao seno de 30, porque 30 mais 50 é 180, tá bom? Como o seno de 30 é meio, então o seno de 150 é meio. Aí dá o de cosseno de 150. O ângulo que completa 150 é o 30, continua sendo 30. Então, cosseno de 150 é menos cosseno de 30, tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, aí ele vai ficar negativo por conta da regra, tá bom? Isso porque, como eu mencionei para vocês, ó, na parte esquerda aqui o cosseno é negativo, tá? Por isso que os ângulos, o resultado do cosseno sempre vai ser negativo para os ângulos que estão depois de 90 graus, tá? Entre 90 e 180. Para calcular a tangente, nós precisamos lembrar de uma regra importante. Tangente é seno sobre cosseno. Então, por exemplo, para o ângulo de 150 aqui, a tangente de 150, tá? Ela vai ser igual a seno de 150 sobre cosseno de 150. Tá? Que foi calculado aqui, ó. Então, seno de 150 é meio e cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Ora, repetindo de cima e multiplicando pelo inverso do de baixo, tá? Vai cancelar o 2 com 2, nós vamos ter menos 1 raiz de 3. Aí é só multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, para cancelar aí a raiz de baixo. 1 vezes raiz de 3 fica menos raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9. Raiz de 9 é 3. Que se você observar aqui, ó, é a mesma coisa que aparece aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3 é negativo porque a tangente fica negativa por conta do cosseno, tá? Então, basicamente, é isso aí que a gente tem que resolver. Lembrando que a tangente, ó, a tangente do ângulo aqui, ó, é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é o seno, cateto adjacente é o cosseno, igual a gente fez aqui, ó. Essas afirmações aqui. Então, com isso a gente aprendeu a como lidar com ângulos maiores do que 90 graus. Pelo menos como obtê-los, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o comprimento da circunferência. Não é algo complexo de se calcular, mas é algo muito importante para nós calcularmos, tá? Então, de forma resumida, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. O comprimento da circunferência é dado por essa regra aqui, ó. Comprimento da circunferência, calcular o comprimento da circunferência, nada mais é do que você quebrar a circunferência e esticar ela. Então, quando você estica, você vai ter o comprimento dela. Vai ser uma linha, né? Quando você quebra essa circunferência, ela vai se transformar numa linha. E essa linha aqui, o comprimento dessa linha aqui, vai ser justamente 2π vezes o raio da circunferência, dessa circunferência original. Tá? Esse aqui vai ser o comprimento dela. Tá bom? Só que nem sempre a gente precisa calcular o comprimento todo. Às vezes a gente precisa só de um pedaço da circunferência. Então, a forma de calcular um pedaço da circunferência é essa aqui. Bom, professor, beleza. Faz aí exemplo para a gente entender
melhor o cálculo do comprimento da circunferência. Beleza, então vamos lá. Vou pegar alguns exercícios aqui para a gente entender como calcula, tá? Peguei aqui 3 exemplos para nós fazermos. Então vamos lá, vamos começar logo por esse aqui. Determine a medida do raio de uma praça que possui 9.420 metros de comprimento. Vamos começar por esse aqui, para vocês entenderem aqui. Olha só, considere um quadrado de lado 15 centímetros inscrito numa circunferência. Considerando π igual a 3,14 e raiz de 2 igual a 1,41, determine a medida aproximada do comprimento da circunferência com arredondamento de uma casa decimal. Então, ele quer só uma casa decimal aí para arredondar. Vamos lá. Então, nós temos uma circunferência, tá? E dentro dessa circunferência, a gente tem um quadrado. Tá? Ele diz para a gente que o lado desse quadrado vale 15 centímetros, tá? Esse lado aqui, ó, 15 centímetros. Bom, como que a gente resolve essa questão? A gente vai resolver essa questão calculando, pessoal, o raio da circunferência, tá? Se a gente quer saber o comprimento da circunferência, vejam na fórmula que eu preciso saber de quem? Preciso saber do raio. Se souber o valor do raio, eu calculo, então, o comprimento dela. Então, o que eu vou fazer? Calcular o raio da circunferência. Então, vocês vão perceber o seguinte, ó, que isso aqui é o raio. Esse aqui é o raio, tá? Então, o diâmetro da circunferência é justamente a diagonal desse quadrado, que vai formar, gente, um triângulo retângulo, tá? Então, nesse triângulo retângulo que foi gerado aqui, deixa eu redesenhá-lo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, nós vamos ter que a hipotenusa é 2 vezes o raio. Nós vamos ter que os lados medem 15 centímetros cada um. Então, nós vamos usar o teorema de Pitágoras para resolver essa conta. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado igual ao lado ao quadrado, né? Mais o outro cateto oposto, né? Aí ao quadrado. Então, que nós vamos ter que 2 ao quadrado, 4. R ao quadrado, R quadrado. 15 ao quadrado é 225, tá? Então, nós teremos 225 mais 225. Portanto, o raio ao quadrado, 4R quadrado é igual a 450. Deixa eu passar aqui dividindo, tá? Pega uma calculadora aqui. E aí, passando dividindo, o raio ao quadrado vai ser igual a 12,5, tá? Passando 4 dividindo, 450 dividido para 4, 112,5. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada de 112,5, tá? Pronto. Acabamos aí a nossa continha. Deixa eu ver o que mais. Ele fala para a gente utilizar esse valor de aproximação. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui diferente. Deixa eu ver se dá certo o que eu pensei aqui. Que se der certo, a gente não vai precisar fazer algumas contas aqui, ó. Então, o raio ao quadrado vai ser 450, tá? Raiz sobre 4. Aí a gente vai passar a raiz quadrada para o outro lado. Vai ficar assim, ó. 450 sobre 4. Eu não vou dividir. Vou pegar 450 e vou fatorar ele aqui, ó. Vou dividir por 2. E vai dar 225. E aí a gente sabe que 225 é 15 vezes 15, né? Então isso aqui divide por 15, que vai dar 15, divide por 15, que vai dar 15.
A gente não pode fazer essas divisões por 15, tá? A gente tem que dividir por 3 e por 5, para ser mais exato. Eu estou dividindo por 15 aqui porque eu não vou utilizar essa anotação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar a seguinte regra. Raiz 450 é a mesma coisa, pessoal, que 2 vezes 15 ao quadrado, tá? Ou, em vez de escrever 15 ao quadrado, eu vou escrever 225. Ó. E agora eu vou extrair a raiz dele. Então, o raio vai ser, ó, raiz quadrada de 225 é 15. O 2 não tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada de 4 é 2, tá? Esse aqui é o raio da nossa circunferência. Então, encontramos o raio. Agora, vamos calcular o comprimento. Eu vou calcular o comprimento dessa parte aqui, ó. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Agora é só substituir valores. Ó. O π vale 3,14. O raio vale 15 raiz de 2, só que raiz de 2 ele pede para a gente colocar 1,41 dividido por 2. Esse 2 pode cortar com esse 2. Aí eu vou usar um calculador para multiplicar isso para a gente. 3,14 vezes 15 vezes 1,41. O resultado vai dar 64,4, tá? Então, o comprimento é 64,4 centímetros. 64 não, 66. Alguma dúvida, pessoal? Na direita, o 225 foi dividido pelo 2, aí deu 15. Não. Raiz quadrada de 225 é 15. A gente calculou a raiz quadrada. O 2, o único que não calculou a raiz quadrada é o 2, porque o 2 não tem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 225 15, raiz quadrada de 4 é 2. Mas o 2 não tem raiz quadrada exata, ficou dentro da raiz, sozinho, isolado. Ok? Em vez dos 2 fosse outro número. Se fosse, por exemplo, 16, aí ia fazer a raiz quadrada do 2. Raiz quadrada, no caso do 16, né? Raiz quadrada de 16 seria 4. Aí fora da raiz ficaria 15 vezes 4, raiz de 2, entendeu? Uhum. Se fosse um 16 aqui, aí ia ficar 16 vezes 15. Não teria essa raiz de 2 aqui. Mas claro, né, que... Seguinte, se fosse um 16 aqui, a gente poderia cortar o 16 com 4, teria infinitas possibilidades aí. Mas, nesse caso, não tem. Lembrando, a gente poderia simplificar o 2 com 4, mas aí a nossa não ia bater aquela continha lá do início da questão, tá? Por isso que eu fiz assim. Que eu tinha feito antes, que deu 112,5, né? Dentro da raiz. Aí eu preferi fazer dessa forma aqui, porque aí bate justamente para a gente poder utilizar essa informação aqui, ó. Para poder simplificar. Vamos fazer mais um exemplo. Considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Eu não vou fazer essa questão aqui em termos de área, tá? Nós vamos calcular aqui o comprimento, tá? Porque a gente não está estudando área e circunferência, a gente está estudando comprimento, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular o comprimento. Então, o comprimento da maior vai ser 2π vezes o raio da maior, que é igual a 2 vezes π vezes 35. 2 vezes 35 dá 70. 70π. O comprimento da menor é igual a 2π vezes o raio da menor, ou seja, 2 vezes π vezes 25. 2 vezes 25, 50. Então, 50π. Aí ele quer a diferença. Então, portanto, o comprimento da maior menos o comprimento da menor vai ser igual a 70π menos 50π. Portanto, 20π. Então, calcular... Observe o seguinte, ó.
Diferente dessa questão aqui, que a gente tem que calcular um monte de coisa, calcular o comprimento da circunferência é só calcular isso aqui, tá, gente? Só isso. Então, se fosse só para calcular o comprimento, é muito fácil, tá? O problema é se você não tem um raio, aí você tem que fazer outras contas a mais para calcular o raio, tá? Dependendo dos valores que aparecem, fica difícil, né? Essa aqui, apesar de ter que calcular a diferença, vocês podem observar que é bem simples. A gente calculou os dois comprimentos de maneira bem suave, e aí só subtrair o resultado. Tá? Então, dependendo do enunciado, fica difícil. Ó. Vamos fazer isso aqui. Ó. Determine a medida do raio de uma praça circular que possui esse comprimento aqui. Então, vamos lá. Comprimento 2π vezes o raio. Nós queremos saber o valor do raio, tá? O comprimento é 9.420 metros e o π vale 3,14. Tá? Agora é só a gente fazer o cálculo aí. Então, o raio vai ser igual a 9.420. Nós vamos passar esse valor aqui, ó, 2 vezes 3,14 dá 6,28, né? Vou só passar aí dividindo. E aí, dividindo esse valor, 9.420 por 6,28, o resultado dá 1.500. Então, o raio dessa praça é 1.500 metros. É uma praça bem grande, né? 1,5 km de raio, né? 3 quilômetros de comprimento, ou de diâmetro, é uma praça bem grande, tá? Então, acabamos aí. Deixa eu pegar uma outra questão aqui, que seja não de comprimento, né? Mas de arcos, de um arco da circunferência. Deixa eu ver aqui. Então, vamos fazer aqui o do comprimento do arco. Ó. Já vou fazer com vocês aqui só um minutinho, tá, pessoal? Vou tomar uma água, eu já volto e faço com vocês. Pronto, pessoal, desculpa aí, tá? Se foi tomar água, vamos lá começar. Então, a questão fala o seguinte, ó. Um arco de circunferência é igual ao ângulo de 45 graus. Sabendo que dessa circunferência, o raio dessa circunferência mede 10 centímetros, qual que é o comprimento aproximado desse arco, considerando que o π vale 3,14, tá? A gente tem duas formas de fazer essa questão. Então, vamos analisar o seguinte, ó. Nós temos o comprimento de um arco que tem 45 graus. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, aqui e aqui, só para a gente descrever isso aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui, ó, seja um ângulo de 45, e aí ele diz que o raio mede 10 centímetros. Ó. Que vale 10 aqui vale 10, a gente quer saber quanto que vale o arco dessa circunferência. Voltando aqui,
a gente viu, né, que o comprimento de arco é dado por essa expressão. Você pode resolver a regra de 3, tá? Ou resolver a regra de 3 ou usar a fórmula. Eu vou fazer por regra de 3 porque eu acho que é mais fácil a gente decorar ou da gente gravar pela regra de 3, tá? A regra de 3 ela vai usar o seguinte método, ó. Vamos colocar aqui, ó, o comprimento da circunferência, tá? Associado com o ângulo. Então, por exemplo, a circunferência inteira, tá? É 2πr e o ângulo correspondente ao ângulo de 360 graus. Quanto que vale aqui, eu vou chamar de x, o comprimento desse arco, se o valor do ângulo é o ângulo de 45 graus. Então, o que a gente faz aqui? Multiplicação cruzada, tá? Então, nós teremos o seguinte, 360, x é igual a 45, né? Ó, 2 vezes 45 vai dar 90, então vai ficar... Eu nem vou multiplicar agora, vou só substituir, ó. 2πr vezes 45, tá bom? Aí agora a gente passa 360 dividindo. Então, x é igual a 2πr vezes 45 sobre 360. Bom, agora a gente vai substituir e multiplicar. De acordo com a questão, deixa eu fazer aqui, ó. Então, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 2 vezes o π, que é 3,14, a questão fala para a gente usar 3,14, o raio é 10, o ângulo é 45 e o ângulo total 360, tá? Agora aqui é só fazer o cálculo, não tem muito segredo, eu posso cortar esse 10, esse 0 com esse 0 daqui, mas não vai modificar muita coisa porque é só multiplicar, tá, gente? 2 vezes 3,14 vai dar 6,28, vezes 45 vai dar 282,6. E aí, quando dividir por 36, é 7,85, tá? Então, a resposta seria a letra E, 7,85 centímetros, tá bom? Então, eu prefiro resolver pela regra de 3, apesar da gente, isso aqui ser justamente essa fórmulazinha aqui, ó. Justamente essa fórmula, ó, 2πr, o ângulo alfa, que seria o ângulo de 45 dividido por 60, mas pela regra de 3 é melhor de você gravar, já que regra de 3 é um conceito, né, que a gente utiliza bastante desde o ensino fundamental. Então, é legal a gente decorar, né, essa regra, aprender essa regra por regra de 3, ao invés de fazer pela fórmula em si, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar fazendo agora, encerrando aqui a gravação, em seguida fazer chamada com vocês.